A você que está acompanhando a Canção Nova nesta noite, nosso Além da Notícia está tratando da crise na Nicarágua e o papel importante de mediadora que está tendo a igreja neste momento. Todavia, vislumbrar uma solução para esta crise não está sendo fácil. E nós estamos aqui conversando com o Padre Maurício das Pontifícias Obras Missionárias e também com o professor Antônio Barbosa da UNB. E, Padre Maurício, a gente terminou falando sobre esta intermediação da igreja, sempre uma escolha preferencial pelos pobres, e é também devido a uma presença constante e forte ali na Nicarágua, como em muitos países do mundo. A igreja está presente, se faz presente de várias formas, não é? Exatamente. Nós até mencionamos no outro bloco o testemunho de Dom Oscar Romero, que vai ser canonizado pelo Papa Francisco no mês de outubro em Roma, que é uma figura muito significativa para a história da Igreja da América Latina, porque o próprio Dom Oscar Romero viveu um processo de conversão. Todo santo não nasce santo. A mudança de mentalidade de se colocar ao lado dos indefesos, dos fracos, dos pobres, é uma marca importante do Dom Oscar Romero. E nesse momento que nós estamos aqui pautando a crise da Nicarágua, a Igreja também não pode e não ficou indiferente aos sofrimentos dos indefesos, né? E ela se coloca ao lado dos mais pobres, não por uma questão ideológica, mas por uma questão de princípio evangélico. O Papa Bento XVI, quando esteve na Conferência de Aparecida, no seu discurso inaugural, o Papa tratava de que a opção preferencial pelos pobres é intrínseca à fé cristã. Então, não tem como desvincular a opção pelos pobres do Evangelho de Jesus, que se coloca ao lado dos mais pobres. Então, eu insisto nessa questão dos princípios que norteiam a igreja nesse momento, quando se posiciona com papel mediador. Ela sempre vai se colocar ao lado dos indefesos. E essa é uma questão mesmo do Congresso Americano Missionário, que nós antes nos estávamos falando, de que a carta que saiu deste Congresso Missionário justamente se posicionou nesses princípios do pensamento social da igreja, né? Escutamos os clamores dos mais frágeis do nosso continente, da violência, da perseguição e da exploração que espezinham a dignidade dos nossos irmãos. Então, nesse momento, não podemos ficar indiferentes à situação dos países da América Latina que sofrem essa crise. Através da oração, acompanhamos, o Papa Francisco está acompanhando com a oração. Inclusive tem uma imagem e fotografias nos jornais do mundo inteiro de 3 religiosas ajoelhadas numa avenida, o conflito acontecendo do outro lado, policiais sendo vistos à frente da fotografia, e elas ajoelhadas rezando, e pessoas ao lado delas também, por causa dessa presença forte. A igreja está nesses países, e esses países em desenvolvimento, está presente ali através de suas grandes obras sociais, não é? Exatamente. A resposta sempre é esta, né? Tem que ser uma resposta propositiva, através de gestos concretos, como nosso Papa Francisco, atrás de uma fala do Papa tem um gesto. Nas suas visitas apostólicas, os encontros que também nós temos, os diretores das pontifícias, anualmente, a gente encontra o Papa Francisco e recebe dele esse carinho, esse gesto de preocupação. Quando estive agora em Roma, na última Assembleia, eu levei ao Papa a preocupação que a gente estava vivendo no Brasil, dessa crise tremenda também da corrupção nas nossas instâncias políticas e da greve que gerou toda aquela crise, né? Greve dos caminhoneiros. Dos caminhoneiros. Eu cheguei ao Papa e disse que o Brasil estava enfrentando isso. Olha, eu tenho acompanhado passo a passo a crise do Brasil. E assim ele acompanha também a crise dos países. Então é um momento de não ficarmos indiferentes. É um momento forte. No Congresso Americano, a gente até, na carta que a gente emitiu às igrejas da América, nós falamos que a gente se compromete em viver e promover uma autêntica cultura de defesa e promoção da vida e do bem comum, da verdade, da justiça e da paz. Hoje, mais do que nunca, compreendemos que a missão da igreja deve seguir o caminho do encontro, da disputa, do diálogo, da reconciliação e do perdão. Nós temos uma missão enorme nesse campo de intermediar com o diálogo e com a reconciliação. Bom, diálogo. Professor Antônio, quem é este homem que governa hoje a Nicarágua, Daniel Ortega?
De onde vem a sua força? Eu li que um dos motivos pelos quais ele não abre mão do poder é que realmente ele e familiares seus detêm empresas, mandam no país. E sair do poder, talvez isso enfraquecesse seus negócios, não é? Mas quem é esse homem? É verdade. E isso que você acaba de informar aproxima ainda mais Ortega da família Somoza, que também monopolizava, digamos assim, a economia nicaragüense. Isso significa dizer que a corrupção normalmente acompanha os governos de força, sejam de esquerda, seja de direita. E a família Ortega não foge a esse quadro geral. Bem, mas como é que surgiu a força dele? Na década de 1970, especialmente a partir de 75, 76, o movimento sandinista, que pretendia destruir a ditadura somozista, estava dividido em 3 grandes facções. As duas primeiras defendiam uma saída mais gradual, mais negociada da ditadura, ou seja, não o enfrentamento. A terceira facção do movimento sandinista, que vai ser liderada por Daniel Ortega, tinha uma posição diferente, ou seja, temos que partir para a luta, temos que partir para o enfrentamento, temos que distribuir armas à população para vencer esse governo ditatorial pela força. Ortega venceu. Significa dizer que ele superou as 2 outras facções e, a partir desse momento, ele unifica o movimento sandinista. Em 79, no dia 19 de julho de 79, os sandinistas chegam ao poder. Quem é que está na liderança? Daniel Ortega. A partir daí, até os dias de hoje, ele jamais permitiu que se desenvolvessem outras lideranças que lhe pudessem fazer sombra. Vai ser o chefe de governo, presidente da República, depois de um breve interregno, quando a chamada oposição liberal, representada por uma família riquíssima da Nicarágua, que era a família Chamorro, chegou ao poder por intermédio de Violeta Chamorro, e a seguir voltam os sandinistas com Daniel Ortega. É esse Ortega que está no poder hoje e não admite abrir mão dele de hipótese alguma. Ele faz uso de um discurso ideológico, ou seja, a nossa revolução existe para acabar com as desigualdades, para elevar o nível de vida dos pobres, que são a maioria absoluta da população. Mas no fundo, ele age como qualquer ditador. E como todo ditador, independentemente de sua posição ideológica, vai usufruir das benesses do poder com fins materiais. A família dele hoje é riquíssima. Aliás, quando eu digo isso, eu lembro de um outro país latino-americano, o Chile, que com sinal trocado fez a mesma coisa. Depois da morte do ditador Augusto Pinochet, nós ficamos sabendo da imensa fortuna que ele acumulou. Isso tem nome: corrupção. E que está geralmente na raiz, inclusive, dessas manutenções de poder. Exatamente. Ortega já está no poder agora desde 2005, se não me engano. 2005, exatamente. E quer permanecer até 2021. Aliás, uma das características desses ditadores é manipular, inclusive, a opinião pública e controlar o judiciário e o legislativo. O resultado disso é mudança de Constituição na legislação para permitir reeleições infinitas, digamos assim. Deixa eu aproveitar, professor, que o senhor está nos trazendo esses dados. Por que o povo sempre se deixa manipular por ditadores assim? A gente está vendo a Venezuela. O Maduro o Chávez e o Maduro foram reeleitos quantas vezes? E apesar de todo o sangue derramado, apesar de crises, de fome, de miséria, de tudo, o povo ainda vota nessa gente. Não existe uma resposta simples, direta e objetiva para essa questão. Ela é dificílima, sobretudo quando se analisa a própria história. Você quer ver um exemplo? Seria uma saída fácil para mim dizer que a manutenção, a própria perpetuação desse tipo de regime na América Latina poderia ser explicada pela fragilíssima formação educacional do povo, por detrás da qual está uma fragilíssima cultura política, uma certa incapacidade, por isso mesmo, de discernir as coisas, de compreender como se desenrola o jogo do poder. Essa seria uma saída fácil, mas não explicaria, por exemplo, o fato de que Adolf Hitler, sendo o que era,
tendo dito com 10 anos de antecedência tudo o que iria fazer, em 1933 foi chamado a assumir o poder. E a partir daí foi recebendo o apoio cada vez maior da maioria absoluta da população alemã, uma das mais cultas da Europa, uma cultura germânica que produziu filósofos extraordinários, uma música erudita da melhor qualidade, etc. e tal. E, no entanto, se submeteu ao nazismo alegremente, vendo, sabendo dos absurdos que estavam sendo cometidos. Não há uma resposta fácil para a sua questão. Os ditadores, de uma forma geral, no mundo contemporâneo, especialmente a partir do século XX, são hábeis na manipulação da opinião pública. Eles descobriram, por exemplo, a utilização do marketing político. Isso começou com Mussolini, principalmente com Hitler, e depois foi assimilado por todo mundo. Essa gente hoje usa o rádio, a televisão, os mais diversos instrumentos de comunicação social para manipular a opinião pública. E há ainda um outro aspecto, e talvez seja humanamente doloroso para mim reconhecer isso. As sociedades humanas, de uma forma geral, têm uma certa tendência a querer o caminho mais fácil para a obtenção dos seus objetivos, daquilo que almeja. E, normalmente, esses ditadores são hábeis no sentido de oferecer saídas fáceis para a resolução de problemas complexos. Aí é fácil enganar. E quando tem carisma, são pessoas carismáticas, aí é que se tornam quase que indestrutíveis, não é? Em seus propósitos. A grande diferença, no entanto, em relação a isso, que no início são indestrutíveis, é uma própria lição da história. Tal como os diamantes, as ditaduras não conseguem ser eternas, mas cedo ou mais tarde, pelo próprio mecanismo utilizado por elas para chegar e se manter no poder, acaba por derrubá-las. Padre Maurício, e a igreja lida com isso não só aqui na América, mas no mundo inteiro. Ela lida com ditadores, ela lida com países que são dominados pela corrupção, dominados por estes corruptos. Como ser uma presença de verdade, uma presença de consciência em ambientes assim, como atuar em ambientes assim, junto ao povo e ajudando-os a se conscientizarem? É muito caro para a igreja a expressão protagonismo. E é desse protagonismo que a igreja sempre defendeu no seu pensamento, na doutrina social da igreja, de que as pessoas têm que ser o sujeito da transformação. Enquanto as pessoas não assumem o seu papel de sujeito, de participação, de construção, de um mundo melhor, elas vão se tornar objeto, seja da mídia, seja dos governos, né? Então, é muito caro para a igreja falar de questão de sujeitos, né? Nós estamos no ano do laicato, no Brasil, cristãos, leigos e leigas comprometidos como sujeitos. O Papa tem referido de que toda ideologia, se não é com as pessoas e para as pessoas, ela se torna numa ditadura. As ideologias vão se tornando ditatoriais quando as pessoas vão se tornando massa de manobra, né? Então, é muito importante para nós um caminho, uma das indicações para uma saída é cristãos, leigos e leigas comprometidos também dentro da política, né? Da sociedade, da política, procurando ser fermento, sal da terra, luz do mundo, numa transformação. Isso começa lá já no meu bairro, na minha vida do cotidiano, né? As associações de bairro, a comunidade, a participação, cobrando também aquele vereador que a gente elegeu, aquele prefeito. Hoje a gente se preocupa muito no Brasil e fala das eleições presidenciais, mas a gente sabe que quem comanda é o Congresso e o Senado, que tem um poder de legislação. Então acho que é importante essa questão do protagonismo, da gente sair daquela situação de ver a banda passar e de ver as coisas acontecendo pela mídia, mas a gente também se colocar como um ator dentro desse processo de transformação, para além de governos de direita e de esquerda, a gente ter uma posição clara de transformação social. Agora eu vejo que para nós alcançarmos a mente de uma sociedade e dizer a ela que ela precisa ser protagonista, nós precisamos inclusive também de bons líderes bem intencionados para formar essa sociedade e levá-la a entender isto.
E eu temo muito que a gente tem poucas vozes hoje de líderes que formem bons cidadãos protagonistas. Eu temo, acho que no passado, em toda a América, no Brasil, dentro da igreja, a gente já teve mais vozes que, de fato, falavam à mente e ao coração das pessoas. Sinto falta hoje dessas vozes, viu, padre? Eu gostaria de citar uma voz que eu, pelo menos, me encanto e acho que estamos no caminho certo, que é a voz do Papa Francisco. O Papa Francisco tem proposto para a igreja um caminho de sinodalidade, ou seja, ele fala de uma salutar descentralização até do papado, promovendo mais as conferências episcopais, mais a Cúria Romana com seus diferentes congregações, né? Promovendo, vamos caminhar juntos, com posições diferentes. A gente sabe que internamente na igreja também um pensa de uma forma, outra de outro, mas o caminho da sinodalidade é o caminho. Você pensa diferente de mim, você pode me acrescentar. E eu posso acrescentar você com o meu pensamento, com a minha mentalidade. Eu acredito que uma grande liderança que se despontou hoje no mundo é o Papa Francisco, que promove sempre essa cultura do diálogo, do respeito, né? Ele com uma liderança tão forte, né? Ele promove esse caminho da sinodalidade. Estou de pleno acordo, hein? Eu vou interferir um pouco nos pontos levantados por vocês, extraordinários, diga-se de passagem, e vou tentar sintetizar a minha visão de tudo que foi dito aqui nesses últimos minutos. Em primeiro lugar, lembrar que a Igreja Católica, ela consegue se vincular ao seu tempo. Ou seja, ela consegue compreender as aspirações da sociedade dentro daquele contexto histórico. O padre Maurício falou muito bem da doutrina social cristã. Como historiador, eu lembraria ao telespectador que o ponto de partida veio em 1891, quando o Papa Leão XIII assinou ou divulgou a primeira encíclica de caráter social da Igreja, chamada Rerum Novarum, que nós poderíamos traduzir para o português como sede de inovações. Era a Igreja identificando uma nova realidade histórica que estava surgindo. 40 anos depois, em 1931, o mundo vivendo um caos absoluto como reflexo da grande crise econômica iniciada em outubro de 1929, o Papa Pio lançou a 40º ano, ou seja, celebrando os 40 anos da Rerum Novarum, reiterando essa posição, essa visão da doutrina social cristã. Atualizando mais ainda. E isso vai ser extraordinariamente bem atualizado com a chegada do velhinho João XXIII ao papado. É engraçado, todas as vezes que eu vejo o Papa Francisco sob determinados aspectos, eu me lembro de João XXIII. E a Patia in Terris. A Patia in Terris, a coragem, a ousadia que João XXIII teve de promover uma espécie de repuxo na própria estrutura da Igreja Católica. Aí eu lembro da Patia in Terris, eu lembro da Populorium Progresso, portanto, João XXIII, Paulo VI, até chegar ao Papa Francisco. E aí eu toco num ponto que você admiravelmente bem destacou. Nós estamos vivendo uma crise da política no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não é só na Nicarágua, é no mundo inteiro. É uma crise da política, é uma crise da democracia representativa que se manifesta, entre outros aspectos, pela ausência absoluta de grandes lideranças. Se nós voltarmos o olhar para 50, 60 anos passados, nós veríamos que hoje se criou um enorme vazio. Imagine, eu vou dar um único exemplo. Os Estados Unidos tiveram Franklin Delano Roosevelt, hoje tem Donald Trump, que é um improvável presidente norte-americano. Esse é um exemplo entre milhares de outros. E isso se manifesta nas mais diversas instituições. Até a própria Igreja Católica, de certa maneira, ficou numa espécie de refluxo. Nesse sentido, avulta o papel do Papa Francisco. O Papa Francisco está assumindo o papel protagonista que se espera do Bispo de Roma, isto é, que se espera do chefe universal de uma religião universal, e eu diria, que é exatamente a católica. Eu acrescento o que o senhor está dizendo.
Onde estão os padres para imitar o Papa? Onde estão os bispos que imitem o Papa nesse protagonismo? Eu sinto falta disso. Pois é, esse é um processo, não é alguma coisa que acontece instantaneamente. E não nos esqueçamos nunca que a Igreja, a despeito da sua origem, da sua finalidade, é conduzida por seres humanos, não é? E os seres humanos têm o seu tempo. Alguns optam muito depressa, outros com um tempo mediano e outros que demoram muito mais. Nesse sentido, eu acho que o Papa Francisco está preenchendo um espaço vazio, inclusive na política mundial. Ainda que ele seja diferente do Papa João Paulo II, até pelo fato de João Paulo II ter vindo do leste europeu, de uma Polônia que amargava uma ditadura, mas o fato de Francisco vir da América Latina, eu acho que, de certa maneira, desempenha um papel importante para a compreensão que ele tem das estruturas injustas vigentes no mundo. E ele traz consigo uma aura de simplicidade. Todo mundo reconhece a simplicidade dele e, com isso, uma força moral muito grande. Então, nesse vazio de lideranças no mundo inteiro, ele vai ocupando, para usar a expressão do padre Maurício, um protagonismo que deveria ser dele e que ele está exercendo com uma proficiência fora do comum. Concordando 100%, vida longa ao Papa. E o nosso bloco já está se encerrando, mas os senhores me provocaram aqui um pensamento que vou trazer depois na sequência do nosso programa. Vamos falar também sobre essa influência dos Estados Unidos em vários países, mas na Nicarágua, e também quem são esses grupos resistentes ao presidente Ortega, lá, quem são esses paramilitares, esses estudantes. Se organizaram para isso ou espontaneamente isso começou a acontecer lá nessas manifestações? Já já a gente volta no último bloco aqui do nosso programa.